fundamental. Então, para hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do Segundo Reinado. E, a respeito do Segundo Reinado, nós temos que abordar os elementos, por exemplo, que nós já trabalhamos, que nós ficou para trás. Então, nós temos a elevação de Dom Pedro II com o golpe da maioridade. Em 1840, o Dom Pedro II passa a ser imperador do Brasil, com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, tá? Ele torna-se imperador do Brasil com poderes extremamente absolutistas, uma centralização do poder muito grande e dentro dessa estrutura de dominação da política do Brasil. Então, haviam dois grupos dentro do Brasil. Não se esqueçam disso. Dentro do Brasil haviam dois grupos políticos, os liberais e os conservadores. Os conservadores que exigiam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, que tinha voltado para Portugal durante o período que nós vamos chamar a respeito do período regencial. O Dom Pedro I volta para o Brasil, tá? Então, volta para Portugal, na verdade. Volta para Portugal e lá em Portugal ele torna-se rei de Portugal e renuncia o trono brasileiro, tá? Renuncia o trono brasileiro e ele volta para Portugal. Lá em Portugal ele torna-se rei de Portugal e no Brasil passa a ser administrado por brasileiros, no período regencial que nós estudamos. E o Dom Pedro II assume em 1840 com o poder centralizado, com a centralização do poder. E ele tenta dar uma conciliação à estrutura política do Brasil, tá? Tenta dar uma conciliação política do Brasil. E a ideia fundamental é o seguinte, que aí para resolver os problemas políticos, resolver os desacordos, resolver as possibilidades do Brasil dentro dessa estrutura, cria-se o parlamento dentro do Brasil. Só que o parlamento foi chamado de parlamento às avessas, porque o parlamento ele era manipulado pelo imperador. Ao contrário dos outros parlamentos que existiam pelo mundo afora, no Brasil era chamado de parlamento às avessas, porque o imperador nomeava e destituía os parlamentares. Os deputados eram nomeados e eram destituídos pelo imperador. E diante disso, surgiram diversas manifestações, surgiram movimentos dentro do Brasil República, como nós vimos a cabanagem, a balaiada, farrapos, sabinada e a revolta dos malês. Dentro dessa ideia surge também a Revolução Praieira, ok? Um movimento liberal lá em Recife, contra o centralismo do imperador, contra a autoridade central do imperador, tá? Contra a autoridade central do imperador. Essa autoridade central, o Brunão, quem é você? Brunão, Oi? Bruno, sou eu. Bruno Caldati ou Bruno Vieira. Barbosa? Vieira? Vieira. Barbosa. Entra com nome e sobrenome, eu já falei. Tá? Entra com nome e sobrenome, que é para a gente poder fazer a chamada. Pronto. Tá. E aí nós temos a questão da Revolução Praieira, que foi o último grande movimento liberal contra, a última rebelião liberal dentro do Império. Tá? Em 1848, nós temos a Revolução Praieira, que eles escrevem o Manifesto ao Mundo, um documento centrado na estrutura de luta pela liberdade, ou liberalismo político e liberalismo econômico, contra o poder central do imperador. Ao mesmo tempo, a ideia era conciliação, conciliar liberais e conservadores. Para isso, o imperador cedeu cargos para liberais e cargos para conservadores dentro da estrutura política do Brasil, dentro da estrutura da administração pública no Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos o desenvolvimento, nós temos o desenvolvimento da nossa economia. Lembre-se sempre, a base da economia no Brasil durante o Segundo Império, o Segundo Reinado, até 1930, a base da economia foi o café no Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba, no oeste de São Paulo. Quando alcança o oeste de São Paulo, a partir de 1830, 1835, 1840, explode a produção de café. Nós temos
tivemos uma produção acelerada de café dentro de São Paulo, do Oeste Paulista, e, ao mesmo tempo, vai mobilizar uma grande mão de obra escrava. Então, vai utilizar grandes propriedades rurais, mão de obra escrava, era uma monocultura de agroexportação, ou seja, mantém as estruturas do sistema colonial, são mantidas dentro da estrutura de produção do café, embora o Brasil já fosse independente, embora o Brasil já não dependesse economicamente de Portugal, a mesma estrutura da produção canavieira foi mantida dentro do café, certo? Então, o café passa a ser a principal fonte de lucro dentro do Brasil, a principal fonte de renda. E os fazendeiros, produtores de café, recebem o título de barão de café. Tá? Eles vão fazer parte da estrutura política do Brasil, eles vão ser liberais, eles vão ser conservadores. Então, dentro do Brasil, o café foi o produto significativo da nossa economia dentro da estrutura de desenvolvimento econômico do Brasil Império, tá? Do Segundo Império. Visando isso, nós podemos falar que esses liberais e esses conservadores, ao pé da letra, ou falando português claro, eram chamados de farinha do mesmo saco. Eram dois partidos, tá? Com estruturas ideológicas não muito diferentes. Os dois eram partidos políticos com maior poder no Brasil, tá? Liberal de um lado, conservador do outro. Liberal do lado, conservador do outro, tá? E, ao mesmo tempo, os dois tinham líderes da elite. Os dois eram formados por fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos ou alguns militares, tá? Embora nós sabemos que os militares, eles não tinham direitos políticos dentro do Brasil. Eles estavam participando desses partidos, mas na estrutura política do voto, da participação, eles não tinham direitos políticos, tá? Por isso, um pouco mais à frente vai ocorrer a questão militar, conforme nós já vimos, tá? Os dois tinham interesse em manter a população excluída da vida política. Então, eles queriam tomar as decisões em nome da população, mas sem a participação da população, sem a participação dos elementos populares, tá? Os dois eram violentos e fraudavam as eleições. E era muito, muito evidente, tá? A prática do chamado voto do cacete, ou eleições do cacete. Não é nada disso de obsceno que você está pensando, tá? Voto do cacete é a política por intimidação da população. Eu vou intimidar o meu eleitor, eu vou intimidar o meu eleitor, eu vou intimidar o cidadão para que ele possa votar no meu candidato, para que ele possa votar na minha expressão política. Então, sempre liberais e conservadores manipulavam o voto, certo? Então, é a pressão política, a pressão que eles faziam em cima da população para que a população pudesse votar nos candidatos dos seus partidos respectivos, ora liberal, ora conservador. Então, voto do cacete era a política da intimidação da população eleitora, certo? Vou intimidar o eleitor para votar no meu candidato para que eu possa ter melhores resultados. E, ao mesmo tempo, tá? Os liberais fraudavam as primeiras eleições legislativas do Segundo Reinado, tá? Pagaram capangas para espancar os adversários e roubar as urnas. E isso foi uma realidade dentro do Brasil no Segundo Império, onde existia as eleições fraudulentas, certo? As urnas eram violadas, as urnas eram sabotadas, as urnas elas eram corrompidas e os eleitores praticamente não decidiam as eleições. Então, quem decidia as eleições eram os políticos que manipulavam a votação. Tá? Modificaram o resultado das eleições e venceram de forma fraudulenta, ou seja, simplesmente pegaram as cédulas, trocaram as cédulas que estavam dentro da urna por outras cédulas, facilitando assim, tá, a vitória na eleição. Mas isso era
isso foi criado dentro de um pressuposto, tá, de manipulação e de estrutura de controle do poder político no Brasil. O poder político estava nas mãos dos liberais e dos conservadores. Os conservadores não gostaram dessas ideias, tá? Da ideia, não gostaram da disputa, não gostaram da ação dos liberais. Ao mesmo tempo, tá, eles vão pressionar o imperador numa tentativa de novas eleições, coisas que não aconteceu. Tá? A eleição permaneceu do jeito que estava, a estrutura permaneceu do jeito que estava, e o imperador manteve-se neutro em relação à fraude que ocorreu dentro da eleição. Tá? Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. Ele passa agora a centralizar o poder em relação a ele mesmo. O poder passa a estar centralizado nele. Ele não quer saber mais de liberais, não quer saber mais de disputa de liberal e de conservador. A partir de agora, ele vai tomar as ações, ele vai estabelecer as intervenções dentro da política do segundo reinado. Tá? Dessa vez, os conservadores vencem, onde os conservadores estavam do lado do imperador, era a base de apoio do imperador, era como se fosse um sustentáculo, era como se fosse assim, um apoio direto do imperador. Então, as eleições são refeitas e o imperador, a eleição é refeita e os conservadores vencem as eleições, tá? Os liberais reagiram, pegaram as armas, mas foram derrotados. Reagiram assim, pegaram as armas, mas assim, não houve nenhum confronto direto, não houve nenhum grande número de mortes, foi mais uma rebelião em relação à estrutura de repressão do governo, certo? A estrutura de manipulação da votação. Então, é o seguinte, dentro da estrutura política geral do segundo reinado, nós temos sempre a questão de fraudes, as questões de intervenção do imperador e as questões da disputa entre liberais e conservadores. Sempre dentro do decorrer da trajetória do segundo reinado, nós vamos ter essas três situações, ou seja, o imperador ele tinha total controle da política, na verdade, até 1860. Com a Guerra do Paraguai, nós temos o levante dos militares pós-Guerra do Paraguai, em 1870. Aí nós temos a questão militar, a questão religiosa e a questão republicana, ou questão abolicionista, que vão retirar o poder do imperador, vão retirar o apoio do imperador. Tá? Falando a respeito da Revolução Praieira, onde Pernambuco, principalmente Recife, causa concentração do poder, riquezas, concentração do poder, um grande número de riquezas concentradas na mão dos grupos da burguesia que estava presente no Brasil, tá? Concentração de riquezas nas mãos de poucas famílias de Pernambuco. Os portugueses dominavam o comércio e o varejo e só davam empregos aos seus parentes, ou seja, a população pobre ficava marginalizada, não havia empregos para a população e eles queriam mudar essas condições estrutural, essa condição econômica que Pernambuco estava vivendo. O destaque para a família Cavalcante, tá? Somente essa família detinha 1/3 dos engenhos de Pernambuco. Dessas famílias ricas saíam políticos do Partido Liberal, tanto quanto do Partido Conservador. Então, as famílias ricas, elas detinham o poder e o prestígio dentro da sociedade. E lá em Pernambuco, a população pobre passava necessidade, a população pobre passava dificuldade, a população pobre não tinha emprego. E devido a essa falta de emprego, a população começa a se rebelar, a população começa a se moldar contra a estrutura do governo. Só que a população não tinha forças, não tinha apoio, até que surgiu, tá, um novo partido, o Partido da Praia, o Partido Liberal, um partido liberal, de caráter liberal. Tá? Esse nome do partido se dá por conta da sede do jornal, o jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, em Recife. Tá? Isso tudo vai fazer o seguinte, tá? Dom Pedro II nomeou um conservador para comandar Pernambuco. Imagina só, a estrutura, as ideias liberais presentes em Pernambuco, um movimento liberal presente em Pernambuco e um conservador para ser o presidente da província do Pernambuco.
tá? Antes chamava-se presidente de província. Os praieiros vão reagir, eles vão escrever em 1848 um manifesto chamado Manifesto ao Mundo, onde continha as ideias liberais, onde continha as ideias dos pernambucanos a respeito do movimento político que passava-se a vincular dentro de Pernambuco, lá em Recife, tá? E o líder deste movimento, o chamado Pedro Ivo da Silveira, eles tentaram conquistar Recife. Recife, como capital de Pernambuco, eles tentam conquistar a capital para manipular a estrutura política, para estabelecer o controle da estrutura política na região. Não vão conseguir, tá? Não vão conseguir tomar a cidade. Conseguiram algumas vitórias, mas foram derrotados pelo Segundo Império, pelo imperador e pelas forças conservadoras que se faziam presentes lá na região. Os líderes foram condenados à prisão perpétua ou prisão perpétua no arquipélago de Fernando de Noronha. Então, eles não foram mortos, eles não foram exilados, mas foram condenados à prisão perpétua na ilha de Fernando de Noronha, tá ok? A ideia é a seguinte: o Manifesto ao Mundo, tá? O Manifesto ao Mundo, ele continha algumas ideias de caráter liberal para a população, para os indivíduos, para a sociedade como tal. Ela foi espelhada, tá, nos movimentos liberais de 1830 e 1848 que ocorreram na Europa. E esses movimentos liberais na Europa estavam sempre à frente do movimento de luta por igualdade, liberdade e fraternidade. Portanto, um dos tópicos do Manifesto ao Mundo era o voto livre e universal do povo brasileiro, tá? Ou seja, não tinha mais a possibilidade de manipulação, não tinha mais a possibilidade de fraudes, não haveria mais a possibilidade de contrariedades dentro da estrutura de votação no Brasil. Mas isso foi um anseio de Pernambuco. Nós ainda temos que levar em conta que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais eram grandes forças políticas no período, tá? Exigia liberdade plena e absoluta de comunicar, liberdade de pensamento por meio da imprensa. E isso é um fator que até hoje é muito forte dentro da estrutura liberal dos países no mundo, a chamada liberdade de expressão. Inclusive, mais recentemente, o nosso presidente foi acusado de cercear a liberdade de expressão. Isso é um grande erro dentro de um Estado democrático, tá? Então, assim, a liberdade plena e a liberdade plena absoluta de comunicar, justamente, principalmente em relação à imprensa, para noticiar tudo aquilo que ela quiser. Ninguém poderia falar, por exemplo, contrário ao imperador, que ele mandava prender, ele mandava suspender o que foi escrito, o que foi publicado, certo? Tá. Trabalho como garantia de vida para todo cidadão brasileiro. Ou seja, acabou aquela ideia de eu vou dar emprego somente para os meus parentes. Eu posso empregar também outros indivíduos para desenvolver a prática do trabalho, desenvolver o trabalho como um direito. E o imperador tinha a responsabilidade de fornecer esses empregos. Mas como fornecer os empregos, sendo que o imperador era chamado de uma estrutura política parasita dentro do Brasil, tá? O comércio varejista, ou seja, o comércio a retalho, vendido na sociedade, aquilo que é vendido nos supermercados e tudo mais, só para cidadãos brasileiros, onde os estrangeiros teriam dificuldade de desenvolver o comércio dentro do Brasil. Isso porque, anteriormente, tá? Quem tinha privilégios do comércio, quem podia comercializar e consumir os produtos dentro do Brasil, eram os estrangeiros, certo? E extinguir o poder moderador. Isso era considerado pelo imperador um absurdo, porque o poder moderador dava total poder ao imperador, total plenos poderes ao imperador. E isso possibilitava o desenvolvimento de uma prática ligada à ideia liberal, tá? Ou ao desenvolvimento do pensamento positivista. Eu creio que vocês já tiveram aula de sociologia a respeito de Augusto Comte,
sociologia, o positivismo. A bandeira do Brasil, a atual bandeira do Brasil, tá? A bandeira da República, tem os dizeres positivistas, ordem e progresso. Então, aqui começa a entrada das ideias positivistas dentro do Brasil e também nas fileiras do Exército Brasileiro. Então, as ideias positivistas vão conquistar principalmente, primeiramente, tá? O Exército Brasileiro e depois os demais componentes da sociedade brasileira, tá? Lembrando sempre que a nossa economia, a base da nossa economia era o café, tá? O café foi desenvolvido através da mão de obra escrava e depois da mão de obra imigrante. Não se esqueçam disso. O início da produção do café estava associada à mão de obra escrava e depois passou para a mão de obra imigrante no desenvolvimento da economia e da produção do café no Brasil, certo? Então, para a gente poder visualizar melhor, certo? Opa, não, opa, tá errado, tá? Desculpem, não é esse ainda, tá? Então, para desenvolver, tá, toda a estrutura política dentro do Brasil, nós temos a estrutura do desenvolvimento da economia baseada no café. Tá? Então, nós temos assim, o café como base da economia. Na economia, nós falamos na aula passada do processo da industrialização, tá? O processo da industrialização surge com a tarifa Alves Branco em 1844, tá? A tarifa Alves Branco instituiu protecionismo alfandegário, impostos aos produtos importados, aumento da indústria nacional, tá? E ela foi movimentada diretamente por Barão de Mauá. Não se esqueçam disso, a indústria no Brasil foi a indústria particular, evento particular desenvolvido a respeito do Barão de Mauá. Tá? Então, isso nós temos a estrutura do desenvolvimento. Então, nós falamos que a economia do Brasil, o café, teve suas bases dentro da estrutura da escravidão e da imigração, certo? Aí nós temos o seguinte, as leis abolicionistas que nós devemos lembrar, tá? Temos a lei do ventre livre, lei dos sexagenários, lei Eusébio de Queiroz e a lei Áurea. Tá? Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de escravos, tá? Lei do ventre livre, todo escravo que nascer a partir de 1871, ele já será livre, tá? Lei dos sexagenários, todo escravo negro que alcançar 60 anos de idade, ele será livre, e a Lei Áurea, ou Lei João Alfredo, de 13 de maio de 1888, certo? Aí nós podemos voltar ali e analisar as questões da lei dos sexagenários.
Professor, tá sem som. Rony, a gente não tá escutando nada. Não está ouvindo nada? Não. Regula seu som aí, porque aqui está no máximo. O meu também não tá aparecendo, tipo, o som. Meu também não. Também não. Meu também não. Eu acho que você tem que tirar o fone, Rony, pro som sair no computador. Traduzindo, tá? A questão das leis abolicionistas, tá? A lei dos sexagenários, ela foi assim uma preparação para a abolição da escravidão do Brasil, tá? Foi assim a passos longos, tá? A lei dos sexagenários foi assim instituída para poder estabelecer uma maior demora dentro da abolição do Brasil. E ainda nós temos a situação seguinte, tá? Ainda nós temos a abolição a estrutura da abolição mediante as outras leis abolicionistas, tá? Essas outras leis abolicionistas, como por exemplo a lei do ventre livre, que vamos ver agora. Rony. Rony.
Ronei, Manda no chat. Escreve no chat. Do vídeo. é porque a gente não tá escutando o Ronei, entendeu? Como? A gente não tá escutando o áudio do vídeo. Não está saindo áudio? Ué, Não, ninguém tá no escutando. volume máximo. Eu não sei se você tem que compartilhar o áudio também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não está saindo áudio para vocês, certo? Certo. Deixa eu ver. Não estou conseguindo compartilhar o áudio aqui, mas espera aí, deixa eu ver aqui. Microfone, não. Ah, desculpa, não vou conseguir compartilhar o áudio, então, desculpa. Eu achei que estava passando o áudio para vocês também, mas não tem problema. Isso aqui era para mostrar para vocês as questões das leis abolicionistas, tá? A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei áurea. Seriam 3 videozinhos de curta duração para a gente poder verificar as ideias a respeito da escravidão dentro do Brasil. O importante saber é que é o seguinte, essas leis abolicionistas, elas foram frutos de diversas discussões, diversos focos de elaboração e discussão entre os indivíduos do Partido Liberal e do Partido Conservador. Só que existia dentro do Brasil os abolicionistas, tá, e os escravistas. Os abolicionistas é aqueles que tinham as ideias mais liberais, as ideias de abolição da escravidão, a ideia de liberdade e tudo mais. E os escravistas geralmente eram os grandes cafeicultores, os grandes senhores de café, os grandes barões de café, que queriam manutenção da escravidão por ser base da mão de obra que eles desenvolviam na agricultura. A base da mão de obra desenvolvida dentro da estrutura da produção do café, principalmente da produção do café. Então, esses grupos eles se degradeavam pelo poder. Os abolicionistas, querendo liberar os escravos na ideia de liberar novos capitais, liberar gente livre para liberar novos capitais, consumir novos produtos, tá? E os escravistas, a manutenção da estrutura que estava presente dentro do Brasil. Tá? Então, essas 4 leis foram fundamentais dentro da estrutura do Brasil. Tá? Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e a própria lei abolicionista chamada Lei Áurea, que deu a liberdade aos escravos, que deu a liberdade da condição de vida aos escravos, certo? Então, só que aí tem outro problema. Liberando os escravos, abolindo a escravidão, qual foi o destino desses escravos, certo? Qual foi o destino desses indivíduos que passaram a viver as condições de exploração, a condição pobre, a marginalização, certo? Como eles passaram a estabelecer, tá, o seu processo de convivência dentro de uma sociedade que era uma sociedade escravista, que era uma sociedade dominadora, que era uma sociedade onde não existia qualquer possibilidade de participação dos indivíduos dentro da esfera da participação política, dentro da sociedade. Então, aí surge diversos grupos, diversos elementos dentro da própria sociedade brasileira que vão estar opostos. E, graças a isso, nós temos, por exemplo, o levante contra o imperador. Tá? Em 1888, temos a abolição da escravidão definitivamente dentro do Brasil, e dentro desse processo de abolição da escravidão, nós temos o atrito entre os fazendeiros e o imperador. Tá? E esse atrito entre fazendeiros e imperador
vai retirar os latifundiários vão retirar o apoio do imperador e o imperador vai se ver assim isolado na condição política. Os militares já haviam tirado o apoio do imperador, a igreja já havia tirado o poder do imperador e agora a estrutura latifundiária também retirado o poder do imperador. O resultado foi a proclamação da República do Brasil, certo? Mas isso é uma outra conversa, isso é uma outra história, isso é um outro desenvolvimento base dentro do processo da história que nós vamos ver. Para a nossa próxima aula amanhã, tá? Para a nossa próxima aula, nós vamos estabelecer, tá? Já a frente A novamente, os conflitos mundiais. Nós vamos entrar em Primeira Guerra Mundial. A gente retorna para a frente A, tá? E a frente B depois a gente vai verificar um pouco mais. Então, para amanhã a gente volta na frente A, início da Primeira Guerra Mundial, nós vamos trabalhar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, assim, para hoje, da aula, seria praticamente isso. Agora, eu preciso, tá? Nesse tempo que sobra agora, nós vamos fazer umas atividades lá do Google Classroom, tá? Vocês têm acesso ao Google Classroom, não tem? Então, vocês agora vão acessar, tá? Eu vou estar aqui online, vocês vão acessar o Google Classroom, na atividade, na pasta de História, tem 2 atividades para vocês fazerem, tá? Acessem agora o Google Classroom. Quem tiver alguma dificuldade para poder acessar agora, ou tiver no celular, manda mensagem no chat para mim, para eu ficar sabendo, tá? A atividade para ser feita agora, vocês vão entrar no Google Classroom, na pasta de História, atividades, pasta de História, e vocês vão fazer as 2 atividades que estão lá. Enquanto isso, eu estou por aqui para tirar dúvida, tá? Se você estiver acessando do seu celular e não conseguir acessar o Google Classroom, mande uma mensagem para mim no chat, tá? Você vai acessar na pasta Google, do Google Classroom, você vai acessar a pasta História. Na pasta História tem lá a atividade de História para você fazer. Eu estou vendo aqui que tem gente que já fez o teste, tá? Estou vendo aqui que tem gente que já fez o teste. Quem já fez o teste, então não precisa fazer de novo, tá ok? Mas eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? Quem já fez o teste não precisa fazer de novo. Lembrando que esse teste, tá, é justamente para repor ou para ter uma nota para vocês no final do bimestre. Então, toda aula terá um testezinho para vocês fazerem, certo? Toda aula, um testezinho, uma atividade para vocês fazerem a respeito da aula que a gente deu, certo? Lembrando que quem já fez não precisa fazer novamente.